Olá, queridos! A paz de Cristo a todos! Que bom estarmos mais uma vez aqui para a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que bom que o Senhor Jesus, Ele tem nos dado mais essa oportunidade de estarmos aqui, passando para você, querido aluno, querido professor, querido visitante das escolas bíblicas, comentários, subsídios e informações que muito acrescentarão no nosso conhecimento espiritual. Quero dizer para você que chegou aqui agora que meu nome é Márcio e nós publicamos aqui uma série de estudos bíblicos da classe de juvenis, essa classe que tem crescido os nossos jovens e adolescentes espiritualmente na casa de Deus. E também, na medida do possível, nós publicamos lições da revista de adultos, né, para poder os irmãos em Cristo acrescentarem aí comentário nas suas escolas bíblicas dominicais e aprender mais do nosso Deus. Nós trataremos aqui, nesta aula, a lição número 12, que tem como tema regeneração. Você sabe qual é o conceito da palavra regeneração? O que significa uma pessoa quando ela está totalmente regenerada? Quais são os sintomas de um convertido que foi regenerado por Deus? Fique conosco, acompanhe os nossos comentários, que eu tenho certeza que você absorverá coisas que edificarão aí os seus alunos na classe da Escola Bíblica Dominical. Amém? O texto principal dessa lição está escrito em João capítulo 3, versículo 3. Diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O nascimento de novo é necessário para que nós possamos então ver o reino de Deus. Mas que nascimento será esse? É um nascimento físico? É um nascimento que vem de Deus? É um nascimento espiritual? Nós entenderemos aqui com mais detalhes nessa lição, tá? O sintetizando na nossa lição diz o seguinte: a regeneração é o ato de trazer à vida o que estava morto, espiritualmente falando. Lázaro, por exemplo, foi regenerado e ressuscitou fisicamente. Os que receberam a Jesus como Salvador pessoal experimentam o milagre de renascer para Deus, o novo nascimento. Esse é um grande mistério das Escrituras que foi revelado por Jesus a Nicodemos. Isso acontece por compaixão da parte de Deus, sem nenhum mérito humano, pela ação extraordinária do Espírito Santo que lava e restaura o novo convertido. O Espírito Santo, através da lavagem, através do seu ato de poder na vida do ser humano, ele já promove ali, no momento da sua conversão a Deus, conversão a Cristo, né, o ato de regenerar esta pessoa mediante ao arrependimento sincero na pessoa de Jesus Cristo. Primeiro vem o arrependimento e depois a regeneração transforma o homem, transforma o ser humano em um ser cada vez mais, que queira cada vez mais andar e conhecer mais do nosso Deus. O arrependimento é um mérito humano. O mérito humano, qual o homem tem que se submeter-se para que Deus possa regenerá-lo, para que Deus possa transformar a sua vida, para que Deus possa, então, mudar de condição a sua vida espiritual. No sintetizando, fala que nós estávamos mortos espiritualmente e a regeneração, ela dá vida àquilo que morreu. Não fisicamente, mas nossa convivência espiritual, que já nasce, né, morta desde o início, desde o nascimento, desde do ventre da nossa mãe. Nossa condição espiritual
pecaminosa já nasce morta, mas através do poder regenerador do Espírito Santo, o ser humano ele é regenerado e através daí então ele começa a viver espiritualmente em Deus, ok? A introdução da nossa lição diz o seguinte: o milagre do novo nascimento é instantâneo, mas suas consequências são vistas ao longo da vida. A Bíblia traz muitos exemplos de pessoas que foram regeneradas espiritualmente. Todas elas ganharam um novo viver. A vida antiga fica para trás. Será que a nossa vida foi de fato regenerada pelo lavar regenerador do Espírito Santo? Esta é uma pergunta que só um coração honesto, sincero e profundamente quebrantado pode responder. A Bíblia nos diz, em Gálatas, a partir do capítulo 5, fala ali sobre uma lista de frutos do Espírito. Fala ali de uma lista de condições que a pessoa passa a viver após a sua regeneração, após a sua transformação. É importante nós nos perguntarmos como nós estamos trabalhando o fruto do Espírito. Como é que o fruto do Espírito está sendo desenvolvido no nosso ser? O fruto do Espírito, como todos vocês já devem saber, é benignidade, amor, mansidão, domínio próprio, paz, longanimidade. Tudo isso faz parte de um espírito regenerador, de um espírito que é nascido em Deus. Após a nossa conversão, nós somos regenerados e a continuidade do nosso viver em Deus faz nós aprender a andarmos cada vez mais próximo a Ele. A leitura bíblica em classe está escrito em Tito 3, 4 a 8. Nós abordaremos nessa lição 3 pontos importantes, pontos que são necessários nós explanarmos aqui para melhor compreensão do que está sendo abordado. A regeneração que vem de Deus, ela é necessária ser estudada para que nós possamos então aprender mais de Deus. O primeiro ponto fala o seguinte: a regeneração, um vislumbre. Pensamento em regeneração. O livro de João, capítulo 11, narra a história do defunto Lázaro, Jesus, ele era amigo de Lázaro, e então ele é informado que Lázaro morre e que Lázaro, então, ele está aí prestes a ser sepultado. E Jesus, então, ele toma a decisão de encontrar com ele após 4 dias. Chegando no túmulo de Lázaro, o Jesus, ele usa das palavras, manda Lázaro sair para fora, ao mesmo tempo, através dessa ordem de Deus, a palavra nos diz que Lázaro, ele ressuscita, ou seja, todos os seus órgãos, a sua pele que já está em estado de decomposição, os seus organismos, o seu coração, tudo isso volta a ser restaurado, regenerado de maneira física, então ele volta à vida. A partir do livro de João, versículo 11, nós vemos aí a história desse milagre que Jesus fez, que é um exemplo de regeneração, porém uma regeneração física. A regeneração espiritual é algo que acontece no mundo espiritual. A regeneração, a volta, o nascimento do homem para Deus acontece de maneira espiritual. E isso é por intermédio do Espírito Santo, pelas misericórdias do nosso Senhor, pela misericórdia de Deus. A diz em Efésios 2, versículo 1, que nós estamos mortos pelos nossos delitos e pecados. Um homem já nasce com uma natureza totalmente tendenciosa a fazer aquilo que é contra a lei de Deus. Mas quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos ser transformados pelo Espírito Santo,
A regeneração ela é instantânea na vida do crente. E através do processo de santificação, nós a cada dia alcançamos mais a fazer a vontade de Deus mediante a sua palavra. Então, meus queridos, para finalizar esse pequeno ponto, a regeneração acontece no mundo espiritual. A regeneração física foi o que aconteceu com Lázaro, mas a regeneração espiritual ela é feita mediante o Espírito Santo, mediante a sua conversão, mediante o seu arrependimento. Há questões que estão aí no mundo, nos estudiosos, que a regeneração é um ato que acontece antes do arrependimento. Mas o coração do homem, ele é endurecido muitas vezes pelo seu próprio ego. O coração do homem, ele tem a tendência de se endurecer para as coisas de Deus. O livre-arbítrio que Deus nos deu, ele tem essa capacidade de nos tornar livres das nossas próprias escolhas. Então é preciso, primeiramente, o homem reconhecer e se arrepender dos seus erros, reconhecer que ele depende de Deus, totalmente de Deus, para então ele poder receber a regeneração por meio do Espírito Santo, que conduz o homem a fazer a vontade de Deus. O segundo subtópico fala entendendo a regeneração. O pastor Cláudio Honor de Andrade, consultor teológico da CPAD, ele fala que a regeneração é um milagre que se dá na vida de alguém que aceita Cristo. Ele começa a viver uma vida espiritualmente voltada para Deus. Em Tito 3,5 fala que a regeneração não é um processo, mas é um ato que leva alguém a viver espiritualmente, a nascer de novo da água e do Espírito. Da água nós entendemos que a água tem um poder de lavar, de purificar. Então, essa lavagem do Espírito Santo é nesse sentido de purificar o homem de toda a injustiça. Então, a regeneração tem um poder de transformar, é um ato de nascer de novo, ao qual está escrito em João 3,3, é um ato de vivificar o Espírito, a qual está escrito em Efésios 2,5, e é também uma maneira de mudança de vida, deixar as coisas velhas, as coisas que passada e fazer tudo novo através do Espírito Santo, através da sua confiança e da sua condição agora de servir a Deus. O segundo ponto fala o seguinte: requisitos da regeneração. O subtópico fala a compaixão de Deus. Meus queridos, pelos nossos próprios esforços, pela nossa própria condição humana, pela nossa tendência a fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus, nós não temos forças suficientes de alcançarmos a regeneração. Nós não temos forças suficientes de chegar a Deus, mas através do nosso ato voluntário de conhecer a Deus, através do despertamento de Deus em nosso coração, em nossa vida, então nasce aí o arrependimento e consequentemente regeneração. Nós temos que entender que quando Deus envia Jesus Cristo na terra, Deus dá um passo em direção ao ser humano, para que o ser humano possa reconhecer a sua graça, a sua bondade, a sua infinita misericórdia e também dar um passo para o Senhor Jesus, dar um passo para Deus através do Senhor Jesus. É importante nós entendermos que todas as vezes que nós somos convencidos pelo Espírito Santo, é o homem em quem dá lugar para o Espírito Santo. É o homem em que abre o coração para o Espírito Santo. A Bíblia diz: quando ouvistes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Então, o primeiro requisito da regeneração foi feito ou foi dado
pelas misericórdias de Deus. Pela misericórdia do nosso Deus, Deus nos deu essa tão grande bênção. O segundo subtópico fala sem méritos humanos. Não é méritos humanos, né? A regeneração é vinda do alto, vinda dos céus, por intermédio do Espírito Santo, para que o homem possa se deixar conduzir pelo Espírito Santo, se deixar conduzir pelo próprio Deus, se deixar conduzir pela palavra de Deus. Sem méritos humanos. O homem por si só, ele não consegue fazer a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo, através deste ato tão grandioso, que é regenerar, que é dar mudança de vida, um novo viver espiritual ao ser humano, ele consegue então se achegar a Deus. Em Efésios 2:9, na nova versão, na linguagem de hoje, fala o seguinte: portanto, vocês não podem se orgulhar da salvação, porque não é mérito de vocês. Então nós vemos aí que Deus nos deu a salvação, Deus nos deu a regeneração, Deus nos deu a mudança de vida para que nós possamos então dar graças a Ele e ser mais gratos a Ele. Não com soberba no coração, não dizer que é salvo porque é merecedor da salvação. Não, isso foi Deus quem escolheu, foi Deus quem quis que você pudesse se achegar a Ele, porque se Ele não quisesse, era difícil o ser humano se achegar a Ele. Agora, quem é o agente dessa regeneração? Sem sombra de dúvida, o agente da regeneração é o próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que conduz o homem, quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Meus queridos, vocês podem perceber que na maioria dos meus vídeos eu coloco sempre em ênfase o Espírito Santo de Deus. Porque, meus queridos, sem a força ativa do Espírito Santo em nossas vidas, nós não conseguimos realizar e fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus mediante a justiça do Senhor Jesus, mediante o ato sacrificial de Cristo na cruz, porque a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, a partir do momento que nós sentimos tristeza em fazer algo de errado contra Deus, a partir do momento em que nós conseguimos achar forças para fazer a vontade de Deus, é porque o Espírito Santo se faz presente, está agindo de maneira poderosa na vida do cristão. Meus queridos, se você erra, se você peca contra Deus e você não sente nada, você não sente tristeza, você não sente como se você tivesse feito uma coisa normal, se preocupe, porque o Espírito Santo de Deus, ele não está agindo na sua vida. Peça a Deus com o coração aquebrantado, com o coração sincero, para que Ele possa transformar a sua mente, para que Ele possa transformar o seu ser, para que um dia as misericórdias do Senhor possa chegar nas nossas vidas e a cada dia capacitar a andarmos lado a lado com o Espírito Santo, porque sem Ele é impossível, sem a fé, sem a fé, que é o agente que nos faz confiar em Deus, que é o agente que nos faz a nos voltar a Deus por intermédio do Espírito Santo, é impossível agradar a Deus. O terceiro ponto fala sobre o ato da regeneração. O subtópico diz lavagem de regeneração. Ligando esse subtópico a João 3:38, Jesus fala a Nicodemos que ele teria que nascer novamente, que ele precisaria nascer de novo para que ele pudesse ver o reino de Deus. E Jesus fala mais, que ele precisaria nascer da água e do Espírito. Essa lavagem de regeneração está em concordância com Tito 3:5, que fala também da lavagem, e Jesus fala da água. E nós vemos aí também uma simbologia ao batismo das águas. Nós vemos aí que a água, ela é colocada por meio de Jesus como um ato de limpeza, como um ato de lavagem espiritual, como uma substância que é derramada
pelo Espírito Santo na vida do crente, na vida de uma pessoa que entregou a sua vida a Cristo. Então nós podemos então completar essa segunda parte, que a lavagem através do Espírito Santo, o batismo nas águas, que é um símbolo externo para a transformação interna do ser humano. E nós vemos que quando Jesus fala de derramar o Espírito Santo, também a palavra nos fala de derramamento do Espírito Santo. E também conectando o texto em Ezequiel 36, versículo 26 e 27, nós vemos aí uma conexão, da palavra de Deus a respeito da lavagem do Espírito Santo na vida do ser humano. O segundo subtópico desse terceiro tópico diz o seguinte: renovação no Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, para nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós vemos aí que a transformação do ser humano, ela vem através do Espírito Santo, utilizando a nossa mente, para que nossos atos sejam atos agradáveis aos olhos de Deus. Quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo, eu gosto sempre de enfatizar isso aqui, porque às vezes, meus queridos, nós não entendemos. Márcio, como é que você fala que nós somos justos diante de Deus, que nós fazemos a vontade de Deus, mas a nossa natureza ela é pecaminosa? É porque o próprio Deus, quando olha para um pecador que aceitou a Cristo como seu Salvador, ele vê a justiça do Filho dele imputada ou transferida naquele pecador, porque aquele pecador ele tem a fé alicerçada em Jesus Cristo. E a partir desse momento o Espírito Santo começa a conduzir ele a ele ser perfeito na ressuscitação, na restauração do corpo, no momento em que Jesus Cristo nos chamar de maneira física. Então nós estamos sendo transformados aqui pelo ato de Deus, através do Espírito Santo, a fazer a vontade de Deus, e no futuro nós seremos completos aí, retidos pelo Senhor Jesus, de corpo, alma e espírito. Se você não viu a lição passada, eu aconselho a você assistir as outras lições que passaram, que aí você faz um link, você une uma lição com outra e você vai tendo uma melhor compreensão do que está sendo aplicado aqui, explicado aqui. Nós fomos criados no princípio das coisas para adorar a Deus, nós fomos criados para exaltar o nome do Senhor, para fazer a vontade de Deus. Mas a natureza, o pecado entrou no mundo e a nossa natureza se tornou caída. E a partir desse momento, todos os seres humanos que nasceram após Adão, já nasceram com essa natureza espiritual morta. E essa natureza espiritual morta só é ressuscitada, só é restaurada através do poder ativo do Espírito Santo, através da regeneração. Tá bom? Mas para que isso aconteça, precisa ter arrependimento sincero da parte do homem. Queridos, eu espero que vocês estejam gostando dessa videoaula, mais uma participação aqui, mais uma gravação. E eu quero contar muito com o apoio de vocês para se inscrever no canal, para poder curtir os nossos vídeos, para poder compartilhar com seus amigos, familiares e juntos anunciarmos a palavra de Deus a cada dia para mais e mais pessoas. Obrigado por você ter chegado até aqui e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.